E sabe quando você nunca fez algo, mas quando você vai fazer, você fala, cara, que legal, cara. Isso é uma coisa que eu faria, assim, sem ninguém me pagar. É algo que realmente eu me descobri, assim. E eu falei, animal, legal, mas, enfim, continuei ali. E aí, quando eu e a Sara viu isso daí, que deu um podcast, falei, uau, eu sempre tratei o podcast como um hobby e não como uma empresa, né? E o que o profeta falou é para você voltar com a empresa, né? E aí a gente olhou para isso, eu falei, tá bom, senhor, então vamos lá, eu vou continuar aqui com os lançamentos, tem lançamentos grandes e tal, vou lançar, vou pegar esse recurso e vou montar um estúdio, vou fazer algo desse jeito, desse gênero, né? E aí, eu sempre trazendo para a força do meu braço, né? Beleza, senhor, confia em mim, eu vou fazer o negócio aqui. E aí, passa mais alguns meses, eu vou num culto ouça da Camila Barros e ela fala sobre Abraão. E ela fala o texto que Deus fala assim, ó, eu sou Deus Todo-Poderoso. E ela fala assim, e o texto fala que nesse ano oportuno, né, dentro de um ano e tal, eu vou cumprir a promessa que eu te fiz, a promessa a Isaac, tal, de Isaac. E aí o texto fala que Abraão riu em si mesmo e falou, pode um homem de 100 anos ter um filho, pode Sara aos 90 dar à luz, e fala para Deus assim, ó, faça assim como você falou que faria, Senhor, com Ismael. E aí essa mulher começa a pregar e ela fala, o problema não é que você não acredite que Deus vai fazer, é que você não consegue acreditar mais na promessa. Você pede, ele só tem falado com você sobre Isaac, e você só tem falado com ele sobre Ismael. Você tem pedido para ele abençoar Ismael, sendo que ele está falando com você de Isaac. Porque Ismael, nessa época, tem 13 anos, né? E eu tenho 30, eu perdi minha mãe aos 17, e faz 13 anos que eu venho fazendo as coisas na força do meu braço. E aí ela fala assim, é porque 13 anos foi o que você fez na força do seu braço, né? E aí ela, nossa, rapaz, eu vou falar pra você, eu chorei o culto inteiro, assim. E ela falou assim, mas Deus não tem compromisso com o que você fez na força do seu braço. Ele tem compromisso com a promessa que ele fez. E o texto continua falando assim, certamente a minha promessa se cumpre em Isaac e não Ismael. E aí, cara, eu sabia que Deus estava falando comigo sobre o empresarial e sobre o ministerial, né? E aí Deus foi apertado assim mesmo. E aí ele falou comigo sobre isso, que eu estava tentando fazer na força do braço algo que ele estava me chamando para ele fazer, sabe? E aí ela falou algo que foi impressionante, que eu pensei isso, falei, nossa, mas eu vou ter que começar tudo de novo, cara. Recomeçar as coisas e tal. E ela, na hora que eu pensei, ela falou assim, talvez você esteja pensando assim, porque Ismael foi quem você viu chamar você de pai a primeira vez, né? Você pegou no colo, você brincou e tudo mais. E aí agora Deus está falando sobre Isaac, que é totalmente diferente. Algo que você ainda não viu, você não conhece esse filho. E você tem falado assim, Senhor, mas nossa, deu tanto trabalho fazer com que Isaac viesse. Como que eu vou pegar e agora eu não tenho mais força suficiente para fazer Isaac não, perdão. Foi com tanta força que eu tive que fazer Ismael vir. Agora para Isaac vir, eu não tenho mais essa força toda. E ela falou assim, com Isaac você não vai precisar fazer força, porque vai ser o Senhor que vai fazer.